Aclamação ao Santo Evangelho. Será
Segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao amanhecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantamos cantores. que recebemos no dia do nosso batismo. Cantemos.
Vem Espírito. Queridos jovens, queridos irmãos que assistem o Evangelho deste domingo e a homilia da missa de domingo de Pentecostes. Os apóstolos, os discípulos, tinham experimentado, testemunhado a ascensão de Jesus ao céu, 40 dias após a ressurreição de Jesus no corpo glorioso. Jesus apareceu ressuscitado aos discípulos, dizendo: a paz esteja convosco. E a cada aparição evidenciava a veracidade, a realidade da ressurreição de Jesus, ou seja, não levaram o corpo de Jesus, mas Jesus realmente está vivo no corpo glorioso e venceu a morte. Por isso podemos cantar o glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Por isso podemos cantar aleluia, Cristo ressuscitou, aleluia. Durante os 50 dias do tempo pascal, que termina hoje com a solenidade de Pentecostes, nós tivemos a oportunidade de meditar a vitória da vida sobre a morte. A palavra Páscoa é uma passagem, uma palavra de origem hebraica, pesa, que quer dizer passagem. Passagem da escravidão para a libertação. Passagem das trevas do pecado para a luz da presença de Deus. Passagem da morte para a vida. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos terminar o tempo pascal. Tivemos o círio aceso ao longo destes 50 dias do tempo pascal. Nós vamos fazer a celebração de apagar o rito, de apagar o círio pascal, mas esta luz que está acesa, representando a luz de Deus, ela deve permanecer acesa no nosso coração e na nossa vida. Esta luz de Deus, luz da sabedoria, luz da paz, luz da mansidão, luz da compaixão, do amor, da clareza, do propósito, da santidade. É esta luz que devemos caminhar, como diz o Salmo 118: a tua palavra, Senhor, é luz para os meus passos, é luz para os meus caminhos. Então, meus irmãos, nós vimos na palavra de Deus Jesus que prepara os discípulos para a sua subida ao céu, para sentar-se à direita do Pai. Jesus que havia prometido o Espírito Paráclito: o meu Pai vos enviará o Espírito Paráclito, o Espírito Defensor, que vos recordará tudo o que eu vos tenho dito, que vos recordará tudo e vos mostrará a verdade. Então vemos, meus irmãos e irmãs, que a esta altura os discípulos estavam angustiados, estavam temerosos,
estavam tristes, porque eles imaginavam que Jesus não vai mais estar junto com eles. Já que Jesus vai subir ao céu, ele vai para junto do Pai, então quer dizer que Jesus não vai estar mais conosco. Eles estavam tristes, eles estavam angustiados, eles rezavam no cenáculo com as portas fechadas por medo dos judeus, porque Jesus tinha sido crucificado, condenado à morte por Pôncio Pilatos. Eles estavam com medo de sofrer a mesma tortura, a mesma condenação que Jesus sofreu. Por isso que eles rezavam escondido, por isso que eles rezavam com as portas fechadas, por medo dos judeus. Inclusive Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes, diante do pavor, do medo, da incerteza, da angústia, do sentimento de que algo ruim vai acontecer, a ameaça, a intimidação. Eles estavam com medo, pois para eles a crucificação de Jesus, a punição de Jesus na cruz, poderia servir de exemplo para eles, para que eles não continuassem esta missão. Então eles estavam com medo, não conseguiam anunciar a mensagem de Jesus, anunciar o Evangelho da maneira como Jesus havia pedido a eles: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anunciai o Evangelho a todos os povos e nações. Então, eles não conseguiam exercer de uma forma plena esta missão de evangelizar, de dar continuidade ao anúncio de Jesus. Eles não conseguiam fazer o que eles fizeram quando estavam com Jesus, enviando-os de 2 a 2 para dizer: a paz esteja nesta casa. Os 12 que também foram enviados para a missão: eu farei de vós pescadores de homens, lançai a rede para a pesca, ide e lançai a rede, e eu farei de vós pescadores de homens. Vem e segue. Enquanto Jesus estava com eles, eles conseguiam realizar a missão, porque Jesus é o próprio Deus que se encarnou, que se assumiu a nossa natureza humana, menos o pecado. Com a presença de Jesus ao lado deles, é claro que fica tudo mais, tudo flui, porque Deus está com eles, porque Jesus está com eles. Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Eles conseguiam o êxito da missão. Eles ficaram alegres e felizes ao testemunharem os milagres, sinais e prodígios que Jesus realizava e que eles também realizavam em nome de Jesus. Eles se alegravam ao ver os doentes sendo curados, os demônios sendo expulsos, as conversões, o arrependimento dos pecados. Eles se alegravam e Jesus dizia para eles: vós vos alegrais por causa destas coisas? Não vos alegreis por causa destas coisas, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Ou seja, enquanto Jesus caminhava com eles, eles iam evangelizar, iam pescar com Jesus, que acalmou a tempestade. Jesus curou os doentes, os enfermos, a sogra de Pedro, o servo do centurião, a filha de Jairo, os 10 leprosos, o cego de nascença, o paralítico.
eles viram Jesus fazer o paralítico andar, os cegos enxergarem e os mudos falarem, os surdos ouvirem e os mudos falarem. Queridos irmãos e irmãs, agora que Jesus já foi elevado ao céu, a descida do Espírito Santo ainda não havia acontecido, estava para acontecer, ainda não havia acontecido. Eles estavam muito tímidos na missão, eles estavam realizando pouco, pregando pouco, anunciando pouco, cansados, fatigados, áridos espiritualmente, com medo, uma incerteza do futuro da igreja, sobre o futuro da missão, pois Jesus já havia subido ao céu. Então, meus irmãos, eles estavam com medo. E vemos aqui que eles rezavam com as portas fechadas por medo dos judeus, e Jesus ressuscitado entrou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E depois mostrou-lhes as mãos e o lado. E eles disseram: é Jesus. Eles se alegraram por verem o Senhor. E Jesus disse: a paz esteja convosco. Esta paz, meus irmãos e irmãs, é uma paz duradoura, é uma paz de estar na presença de Deus, é uma paz em que temos o sentido, o propósito de Deus para a nossa vida, que é diferente da paz que o mundo nos oferece. A paz que eu vos dou é diferente da paz que o mundo nos oferece. A paz do mundo é ausência de guerra, é ausência de conflito, é que não há nenhuma dificuldade, não há nenhum empecilho, não há nenhum problema, nenhuma preocupação, não há nada de ruim acontecendo. Tudo na facilidade, na comodidade, no conforto do seu lar. É a paz que o mundo nos oferece. A paz de Jesus é diferente. A paz de Jesus consiste numa paz interior, apesar das pendências, apesar dos problemas, apesar das decepções, apesar das perseguições, apesar das dificuldades no casamento, na vida religiosa, na vida sacerdotal, apesar dos obstáculos para a realização de um sonho, de um projeto de vida do casal, dos religiosos, dos cristãos, das pessoas. Apesar de tudo isso, apesar das tribulações, pois Jesus disse: no mundo tereis provações, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu estou contigo, eu venci o mundo. Ou seja, esta é a verdadeira paz, ou seja, a circunstância, a situação que nós passamos não define esta paz, pois podemos passar pelas piores dificuldades. Se nós estivermos unidos a Deus, com fé em Jesus, colocando a nossa confiança no Senhor, nós continuamos com esta paz dentro do nosso coração. E é esta paz que importa, queridos jovens. É esta paz que importa. A paz que só Jesus pode nos oferecer. Então vemos aqui, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado para mostrar a eles que é o mesmo Cristo que foi crucificado, que venceu a morte. Não é um outro Cristo, é o mesmo Cristo, é
é o mesmo corpo de Cristo que foi crucificado, que foi humilhado, que foi ultrajado, violentado na cruz. É o mesmo corpo de Cristo. É o mesmo Cristo que sofreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, que ressuscitou e está vivo. É o Cristo no corpo glorioso. O estado do corpo agora é diferente. Mas é o mesmo corpo. É o corpo glorioso. E Jesus vai dizer: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Agora, Jesus vai enviar os discípulos. Jesus vai enviar os apóstolos. Jesus, ele é o enviado do Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora são os discípulos, os apóstolos, que vão anunciar o nome de Jesus a todos os povos e nações. Então, quando os apóstolos, São Pedro e São Paulo, por exemplo, eles iniciam a sua missão, eles foram autorizados por Jesus a partir em missão. Eles são enviados por Jesus, mas ele sozinho, sem a graça de Deus nos sustentando, sem o Espírito Santo de Deus nos iluminando, sem Jesus, sem a graça de Deus, somente com as nossas forças, nós não conseguimos dar conta. Mais cedo ou mais tarde, desanimamos, desistimos, nos decepcionamos, largamos tudo, jogamos a toalha, chutamos o balde, vamos dizer assim, desistimos, porque nos cansamos, porque ficamos fatigados, ou seja, sem a graça de Deus, sem o auxílio de Deus, como nós rezamos: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Pois sem Jesus nada podemos fazer. Então, Jesus, ele envia o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão perdoados. Jesus havia ensinado a eles a perdoar 70 vezes 7, perdoar sempre, para ser perfeito na santidade. É necessário saber perdoar, não só 7 vezes, mas também 70 vezes 7. Perdoar não é um ato humano, é um ato divino. Nós só conseguimos conceder o perdão a alguém se estivermos revestidos da força do alto, se estivermos revestidos da presença de Deus, do dom da fé, da graça de Deus, unido a Cristo na antiga e na nova e eterna aliança. É que nós conseguiremos perdoar. E Jesus, ele deu o exemplo para nós no sermão das 7 palavras na cruz, dizendo: ó Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar não é concordar com o erro, não é concordar com o pecado, é tirar do coração o ressentimento, é retirar do coração a mágoa, é retirar do coração o peso, é dar oportunidade ao outro de recomeçar. É o perdão de Deus, é o verdadeiro perdão. E Jesus pede aos discípulos que os pecados que eles perdoarem serão perdoados no céu. Então, meus irmãos e irmãs, esta mensagem serve para cada um de nós. Nós precisamos ter o máximo possível que todas as nossas ações
equivocadas, as nossas falhas, tenham passado pelo sacramento do perdão, pelo sacramento da confissão, tenham passado pelo sacramento da misericórdia do Senhor, que quer nos amar e perdoar. Não podemos deixar passar um erro, uma falha, sem o sacramento da confissão, ou porque esquecemos de apresentar aquele pecado por vergonha, né? por medo, ou vergonha, ou receio. Precisamos confiar que a misericórdia de Deus é muito maior do que os nossos pecados. Deus quer que todos se salvem e que ninguém se perca. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, então vemos neste Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23, uma grande mensagem para nós, que Deus enviou o Espírito, e quando somos revestidos do Espírito de Deus, nós sabemos ter compaixão, nós sabemos ter misericórdia, nós aprendemos a ser mais sábios, mais prudentes, mais assertivos nas nossas ações, menos impulsivos, menos equivocados e cada vez mais justo e santo. O Espírito Santo de Deus nos proporciona uma verdadeira vida nova em Cristo, com a riqueza verdadeira que é a graça de Deus. E precisamos, meus irmãos e irmãs, superar toda incerteza, toda tristeza, toda angústia que as dificuldades do nosso dia a dia traz para nós e oferecer a Deus cada atividade, cada compromisso do dia a dia, confiando na providência de Deus, pois a todo momento Deus vai vir em nosso auxílio através do seu Santo Espírito, nos iluminando sobre o que falar e dizer. Quando vos entregarem diante dos tribunais, não vos preocupeis sobre o que dizer na vossa defesa, porque o Espírito Santo vos iluminará sobre o que falar e dizer. Então, meus irmãos, eu disse a vocês que antes da descida do Espírito Santo, eles estavam tristes, com medo, temerosos, angustiados, não conseguiam evangelizar com firmeza, evangelizavam pouco. E agora, após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, queridos irmãos que nos assistem nesta transmissão, você vai saber agora o que aconteceu após a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo. Nós vamos aqui ver na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, as circunstâncias, os detalhes, o momento, as nuances de como aconteceu Pentecostes. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 11. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, os apóstolos e Maria, Nossa Senhora. Maria, que já tinha recebido o Espírito Santo lá no momento da anunciação do anjo, quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Espírito Santo desceu sobre Maria, e Maria, Nossa Senhora, concebeu pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que havia se manifestado em Maria, para que ela, permanecendo virgem,
pudesse gerar o Filho de Deus, o mesmo Espírito Santo vai se manifestar na ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão. Uma voz que dizia: eis o meu Filho muito amado, a quem eu ponho toda a minha afeição. Agora, o Espírito Santo vai descer sobre os apóstolos em forma de 7 línguas de fogo, que representa os 7 dons do Espírito: dom do conselho, da ciência, do entendimento, da fortaleza, da piedade, do temor de Deus, da sabedoria, da ciência. Os 7 dons do Espírito Santo que vão descer em forma de 7 línguas de fogo. Então vemos aqui o texto: veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Panfilha, da Frígia, do Egito, da Líbia e Cirene, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Queridos irmãos, então nós vemos aqui que eles falaram em línguas diferentes, mas eles compreendiam bem um ao outro em Pentecostes, ao contrário da Torre de Babel. Enquanto que as pessoas, os homens da cidade, queriam construir uma torre para chegar até o mais alto dos céus, para mostrar poder e potência da nação. Durante a construção da Torre de Babel, eles começaram a falar línguas diferentes. Deus fez com que eles falassem línguas diferentes, mas eles não se entendiam, eles não compreendiam um ao outro. É por isso que eles não conseguiam concluir a construção da Torre de Babel. Ao contrário, Pentecostes, os discípulos compreendem muito bem o que um e outro está falando. São línguas diferentes, povos diferentes, de origens diferentes, mas em Pentecostes eles entendem e compreendem muito bem a mensagem, o que um e outro está dizendo, porque o Espírito Santo une. O Espírito Santo é essa diversidade, traz esta diversidade de dons e carismas, mas é o mesmo Espírito quem age. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Todos nós recebemos dons e talentos de Deus, do mesmo Senhor. Como vemos aqui na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Todos nós fomos batizados no único Espírito, para formarmos um
queridos irmãos e irmãs, os dons e talentos que nós recebemos, a filiação divina, a graça de Deus provém de um só batismo, o batismo do Senhor. Nós somos iluminados num único Espírito, num só Espírito, o Espírito de Deus. Como diz São Paulo, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas sim para anunciar e proclamar a boa nova de Jesus. E assim os apóstolos fizeram, anunciar a mensagem do Senhor após a descida do Espírito Santo, de uma forma corajosa, de uma forma audaciosa, de uma forma firme, com firmeza, com coragem, com desprendimento, sem se deixar levar por intimidações do Império Romano, nem dos saduceus, nem dos fariseus. Agora, após a descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro vai realizar a missão em Jerusalém, dizendo aos saduceus: o Cristo que vós crucificastes, ele ressuscitou e está vivo. E mais tarde o apóstolo Paulo, ele vai evangelizar os pagãos, os gregos, romanos, colossenses, efésios, Corinto, vão evangelizar os pagãos, os gentios. O apóstolo Paulo dizendo que todos, sejam gregos, romanos, judeus, todos são admitidos à mesma herança do reino de Deus. E que nos chama a atenção, queridos irmãos, é que após a descida do Espírito Santo, os primeiros cristãos, no tempo da igreja primitiva, vão dar a própria vida por amor a Cristo. Eles vão ser torturados, vão ser presos, vão ser assassinados pelo Império Romano, mas eles não vão abandonar a fé no Senhor, como pediu Jesus: quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrar a cor vermelha, a cor de Pentecostes. Todo esse vermelho que nós temos aqui é a cor da descida do Espírito Santo, é a cor do martírio, do derramamento de sangue por amor a Cristo, é a cor da crucificação e morte de Cristo na cruz, é a cor do martírio, dos santos mártires, dos apóstolos que morreram assassinados por amor a Cristo, por amor à Igreja, para permanecer fiel ao Senhor até o fim. Queridos irmãos e irmãs, que nesta solenidade de Pentecostes nós tenhamos essa experiência de nos tornarmos mais ardorosos na fé, um novo ardor missionário que se abrace dos nossos corações ao meditar a Sagrada Escritura, ao rezar o terço de Nossa Senhora, ao rezar o terço da Misericórdia, ao nos colocarmos em adoração diante de Jesus na Eucaristia, no Sacrário, no Santíssimo Sacramento. Que cada um de nós peçamos ao Espírito Santo: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, enchei os nossos corações, renovai a face da terra, cantemos juntos, bem bonito, este cântico, vamos louvar, vamos clamar mais um pouco a você, meu irmão, minha irmã, que assistiu este vídeo da homilia até o final. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e venha nos conhecer na missa aos domingos às 17 horas ou no sábado às 18h30. Cantemos juntos, bem bonito.